Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Denise Chemin, estou aqui com o super time para apresentar para vocês um tema super importante para a nossa rede, consulta diretores. E para falar sobre isso, nós temos aqui a chefe do departamento de gestão escolar, professora Neiva Niero, o professor Rodrigo Braz, coordenador de gestão escolar, o João Vicari, os dois estarão nos ajudando a receber as dúvidas, as sugestões de vocês a respeito desse processo. E eu sou a Denise Chemin, vocês acho que já me conhecem do PDL, e a gente vai falar um pouquinho também do PDL nesse momento. E para a gente começar, Neiva, muito obrigada pela tua presença. Conta para a gente qual a importância e o que é a consulta diretores. Esse é um momento muito importante para toda a rede, para a educação do Paraná. Falar de consulta diretores, iniciar, falando do processo que vai acontecer agora em 25, e a gente inicia falando do PDL. Então, esse é um momento de sensibilização da rede, que a gente começa a trazer a importância de programar, de planejar o teu projeto, de ser líder, de ser diretor escolar, dentro desse processo que vai acontecer esse ano, que envolve a habilitação e a consulta. É sempre um processo muito democrático para a nossa escolha dos gestores da educação das nossas escolas. E nós estamos trabalhando muito, Denise, para que a gente tenha um processo muito tranquilo e muito transparente em todo o processo. A gente tem agora a pré-inscrição do PDL, e esse processo vai até dezembro, quando a gente, enfim, teremos os diretores para as nossas escolas. E até a gente pode ficar se perguntando, mas por que começar tão cedo esse processo, Então, como a professora Neiva trouxe, ele envolve a etapa de habilitação, o período, a preparação para essa habilitação e, no segundo momento, de fato, a consulta à comunidade, E começamos com as inscrições para o PDL. Então, esse professor, esse pedagogo, até mesmo os diretores que já estão na função, podem e devem, caso não tenham realizado o PDL ainda, se inscrever. Por que é importante essa etapa do PDL para a consulta, professora? Bom, mais do que a minha opinião sobre a importância dessa etapa da realização do PDL para a consulta, é a contribuição que a gente recebe dos nossos cursistas, Denise? Nós acompanhamos o PDL desde o início, lá no final de 28, e ele realmente engajou em 23 com toda a rede, e nós sempre temos a avaliação dos cursistas. E os diretores sempre trazem como seria importante ter participado de uma formação como essa, de uma preparação como essa, antes de efetivamente assumir a gestão. Nós tivemos muitos diretores que assumiram nas vacâncias agora ao longo desse período aí de 23, 24, que nós estamos acompanhando, e eles colocam a importância que teve essa formação, para que quando chega na escola, a gente sabe dos desafios que acontecem. Nós temos escolas que são desafiadoras por muitos motivos diferentes, e a gente procura prever tudo isso nessa formação. Então, pensando realmente como que eu posso me preparar para ser um bom gestor, para ser um bom líder, quais as competências eu preciso desenvolver. Então, a gente sabe que isso, ao longo da nossa caminhada na educação, em todas as funções, a gente está sempre se preparando, sempre se atualizando, e o PDL da mesma forma. A cada módulo que a gente lançou, nós conversamos com a rede, com toda a secretaria, com os chefes de núcleo, para que a gente pudesse ter algo mais próximo possível da realidade. Então, é importante por isso, pensando em ser um gestor, e é essencial porque é parte do processo de habilitação. A partir da aprovação da lei, da 21648, prevê o processo de habilitação. Aí nós tivemos também a resolução, a 8835, que detalha um pouco mais a lei. E eu preciso, então, ter 80 horas de PDL para me inscrever para a consulta de diretores. E nesse processo também nós temos uma prova, É uma prova que também está dentro da legislação, e o conteúdo
dessa prova vai ser sobre tudo aquilo que vai ser trabalhado no PDL. Então, a gente tem toda essa importância aí, que é para o meu desenvolvimento, para a minha prática no dia a dia e porque atende também à legislação que está em vigor nesse momento. Então, professora, se eu não fizer as 80 horas, como que fica a minha comprovação, a minha certificação para essa etapa de habilitação? Então, Denise, se eu não conseguir fazer o PDL, as 80 horas, eu tenho que comprovar que eu tenho 960 horas de outros cursos em gestão escolar, voltados para a área de educação. E esses cursos têm que ser realizados nos últimos 5 anos, então o candidato que não realizar, ele vai ter que comprovar isso no momento da habilitação. A secretaria vai avaliar e validar ou não os cursos que forem apresentados. Então, mais uma vez, a gente reforça, né, esse momento de sensibilização, de que a gente divulgue para todos os nossos colegas de trabalho, os professores, os servidores da escola, porque é muito mais prático eu realizar as 80 horas de PDL e porque me prepara diretamente para aquilo que a gente está trabalhando na educação do Paraná agora, para todas essas atribuições e competências, para as políticas educacionais que a Secretaria trabalha, no desenvolvimento pedagógico, administrativo financeiro, tudo aquilo que é do dia a dia da escola. Tenho certeza que tem uma dúvida que está surgindo aí na cabecinha dos nossos servidores. Profissional PSS pode participar do PDL e da consulta? Pode participar do PDL. Já nas últimas edições nós tivemos, né, vários inscritos que eram contratados em regime especial. Então, os professores contratados em regime especial podem participar, devem fazer a inscrição agora. Lembrando que é quem tem o objetivo de ser diretor, quem tem como projeto ser diretor de alguma escola. Não é um momento assim, eu sou professor contratado em regime especial e eu entendo que é importante, eu gostaria de fazer e eu vou me inscrever só para fazer nesse momento. Agora a gente gostaria de sensibilizar todos os professores para que fizessem quem tem o projeto de ser diretor. E nós temos escolas, que são as escolas do campo e as escolas das ilhas, que não tendo um professor, um servidor efetivo, nós temos o professor PSS, né, o contratado em regime especial. Então, nesses casos, a lei prevê que o diretor ele pode ser o professor contratado em regime especial. Então, hoje eu estou numa escola que do campo ou das ilhas e tem já um diretor, mas eu sou professora nessa escola. Eu tenho intenção, eu acho que eu tenho condição de contribuir, eu vou fazer o PDL e vou aguardar. Ali a gente vai passar todos os processos, né, Denise, nesse momento, nessa live agora, e não tendo lá no processo de consulta o servidor efetivo, a gente vai ter o diretor que vai nos atender e que tem resultados excelentes. Nós acompanhamos todas as escolas e é muito bom ver quanto a gente tem os professores que contribuem com a gestão e são escolas, às vezes, não de um número tão grande de estudantes, mas que o diretor desenvolve com muita competência, com muita dedicação e também já participaram de todas as formações, né, que foram ofertadas pela rede. Então, assim, se eu não tenho nenhum preparo ainda para a gestão, se eu ainda não tenho certeza se eu quero ou não participar da consulta, será que eu me inscrevo agora, nesse momento, professora, para fazer PDL? Com certeza, porque depois eu não tenho como voltar atrás, né? Por isso a gente está falando em conhecimento, então, mesmo que eu não tenha 100% definido, a gente sabe que essa conversa, e a gente estava na escola até um tempo, eu estava em núcleo, a gente sabe que começa a despertar agora, né? Então, ninguém está assim, nesse momento, falando assim, ninguém não, nem todos os que serão candidatos. Nem todos os que serão candidatos estão falando, eu vou ser candidato em tal escola. Mas eu tenho esse projeto, eu penso que eu posso contribuir. Então eu vou fazer. Não é obrigatório. Você vai realizar o PDL e você vai estar habilitado. Então, se você tem essa intenção, mesmo que não seja uma decisão 100%, você precisa avaliar ainda quem vai ser o candidato naquela escola, né, algumas outras decisões pessoais. Então, realiza a inscrição e realiza a formação. Então, eu me preparo, eu participo, eu aproveito
esse longo prazo aí que nós temos nesse processo, faço a inscrição, concluo o PDL e aí depois, no segundo momento, eu avalio em qual escola que eu quero participar. E eu preciso participar, me inscrever para consulta na escola que eu atuo? Não. Isso já foi alterado pela 21648 e esse era um desafio que a gente tinha na rede, né? Que limitava, a gente tinha uma legislação anterior que dizia que tinha que estar suprido naquela escola, tinha um determinado tempo. Agora, precisa ser o servidor efetivo, sendo o professor ou o funcionário da escola, né? O QFEB, QPPE, a gente tem vários servidores que são efetivos da rede que precisam ter curso superior, mas não precisam mais estar naquela escola. De repente, a escola da minha comunidade, é interessante quando a gente começa, a gente visita as escolas, os núcleos, e a gente ouve as histórias de como o diretor assumiu a direção, e às vezes ele não estava naquela escola, mas é a comunidade que ele se identifica, às vezes está próximo de onde ele mora, e ele tem um projeto de ser diretor daquela escola. E eu não estou suprido em 2025. Tranquilamente, eu posso, inclusive, escolher uma escola de outro núcleo. A gente tem municípios aí que são limítrofes, né? Então, o professor, o servidor, ele tem um contato, ele fica, às vezes, está suprido em um núcleo, também tem aula em outro núcleo, e a gente não tem essa limitação. Ele pode escolher a escola e, claro, vai passar pelo processo de consulta à comunidade depois. Tá, professora, só reforça então para a gente quais são os pré-requisitos que eu preciso ter para me inscrever na consulta. É o professor efetivo, o servidor efetivo da rede, com curso superior, não é necessário licenciatura, e o professor contratado em regime especial, na exceção que são as escolas do campo e das ilhas, não havendo um efetivo. Certo. E para quantas escolas eu posso me inscrever? Eu posso me inscrever para uma escola. É um processo de consulta, né? Então vai ter todo esse processo, eu vou passar pela formação, eu vou poder me preparar e escolher, como tem lá ao final a consulta à comunidade, então eu preciso escolher uma. Certo. Ok. Então vamos dar uma olhadinha agora, que a professora falou tanto sobre o PDL. Vamos verificar quais são os módulos. Para quem não conhece ainda o PDL tem como objetivo desenvolver as lideranças para atuarem na direção escolar. Ah, mas nesse momento eu ainda tenho dúvidas. Faço o PDL? Faça. O PDL ele é composto por 5 módulos, o PDL 2.0, porque em 2022, 2023 a gente teve uma primeira versão do PDL, e 2024 e 2025 agora, finalizamos o módulo 5. Esses 5 módulos compõem as 80 horas que serão depois, no segundo momento, comprovadas na etapa de habilitação, né, na elegibilidade dos documentos para habilitação. Então, o que a gente tem ali nos módulos do PDL? Nós temos um grande olhar a respeito do que é estar nesta função. Por quê? Por mais que a gente esteja dentro, inserido ali na escola, às vezes a gente não tem a visão do todo. Então, o PDL começa a ampliar o que é estar nessa função, quais são os processos e quais são as competências para estar nessa cadeira. Então, a gente começa ali no módulo 1, com a função do diretor escolar, depois a gente vai para o módulo 2, onde a gente fala das competências do diretor. No módulo 3, o líder enquanto gestor de pessoas, porque esse é um dos grandes desafios da nossa escola, do dia a dia da nossa rede, não é, professora? Da gestão como um todo, né? Da gestão educacional, nós trabalhamos com professores, servidores, e nós temos estudantes e toda a comunidade escolar. Então, imagina o desafio de um gestor escolar. Ele é gestor de tudo isso, né? E de comunidades diferentes. Então, é sim um grande desafio, por isso que exige também uma boa formação, né? E é isso que nós temos trabalhado muito, né, Denise? A gestão de pessoas, ela pode facilitar muito, né, o trabalho
do diretor escolar, ele precisa de toda a equipe, né? O diretor ele precisa ter companheiros na sua missão, e é no sentido de missão de compromisso que eu falo, né? Da missão que a gente tem como educador. E os estudantes, hoje, tudo que a gente fala de atuação do gestor na escola, a observação de sala de aula, por exemplo, né, envolve muito a gestão de pessoas, ainda que a gente esteja falando de aprendizagem, do acompanhamento, né, da troca, é ali que eu vou ter contato com o professor, com o estudante, aquele estudante que talvez desafie mais o professor e eu tenho que ver como que eu posso contribuir. Então, toda a gestão educacional hoje, ela está voltada também para a gestão de pessoas. Nós aqui na secretaria, né, a nossa equipe, como nós trabalhamos juntas, né, isso é essencial. Né, é o que facilita o nosso resultado ou que pode dificultar, né, o planejamento que a gente tem. E depois disso, também um tanto desafiador, quando a gente faz ali algumas visitas nas nossas escolas, o líder enquanto gestor administrativo e financeiro. Aí a gente fala de fundo, do rotativo, de PDD, como é que eu faço a previsão, como é que eu organizo, como é que eu faço a prestação de contas, que também é um ponto bem importante para a nossa rede, não, professora? É um ponto muito importante, Denise, considerando ainda que nós temos, nos últimos anos, a gente tem investido muito, né, na educação do Paraná, e a gente vê isso nas escolas quando a gente vai. Então, nós temos escolas que, com o mesmo recurso, né, quando a gente compara escolas do mesmo porte, na comunidade, enfim, similares, e de repente a gente tem uma escola que está com a estrutura toda organizada e outra ainda enfrentando desafios. Por isso é importante, porque é a gestão, é recurso público. Eu, enquanto gestora da minha escola, e da minha escola eu falo no sentido do que eu ouço muito dos diretores, e isso é positivo na questão de pertencimento, né? Isso é muito natural, a gente fala, a minha escola, os diretores se referem assim. A escola tem, ela reflete muito o trabalho do diretor, de toda a equipe, mas é o diretor que é o líder. Então, considerando todo o investimento que as escolas têm recebido nos últimos anos, a competência do gestor escolar passa também por essa questão financeira. Eu não posso terceirizar para o meu secretário ou só para o meu diretor auxiliar, né? Eu tenho sim que trabalhar de uma forma muito participativa, muito transparente, eu tenho que ter a comunidade escolar decidindo comigo, mas eu preciso entender também o que é prioridade. Eu posso direcionar, porque enquanto gestora eu preciso saber o que é mais importante, qual é o planejamento que eu tenho com esse recurso, se eu vou receber recursos maiores e eu tenho essa programação, como que eu posso utilizar, e é a questão da responsabilidade legal também, né? É o diretor que responde legalmente por esses gastos, e é importante que a gente ofereça essa formação para que tudo ocorra, né, de uma forma muito transparente e que seja muito tranquilo também para esse diretor que tem muitas atribuições, e aí a gente já vai lá, talvez para o pedagógico, né, que a gente sabe o quanto isso é importante, mas eu vou deixar você conduzir, porque a professora aqui às vezes vai seguindo. Exatamente, professora. E para a gente finalizar, por último, mas não menos importante, é o líder enquanto gestor pedagógico. Entretanto, nós deixamos ali o pedagógico para o final, porém, todos os processos que envolvem, né, a parte pedagógica, eles foram lá desde o primeiro módulo, então eles estão permeando toda a construção do programa de desenvolvimento de liderança. Então, a gente finaliza com o módulo pedagógico. Conta pra gente um pouquinho, professora, que eu sei que ela fez todos os módulos também, viu, gente? Sim, eu fiz todos os módulos e como a gente participa da elaboração, a gente vai elencando aquilo que é essencial. Dentro de 80 horas, a gente precisa fazer essa seleção, porque realmente é uma infinidade de conteúdos que a gente teria se a gente for pensar em tudo que envolve a gestão escolar. A questão pedagógica o objetivo da escola é para a aprendizagem, é para fazer a diferença na educação dos nossos estudantes. Então, quando a gente fala em qualquer outra competência ou em outro conteúdo que a gente trabalha,
não só no PDL, mas em todas as formações que a gente desenvolve, é pensando no desenvolvimento pedagógico, na aprendizagem desse estudante, como que nós podemos ter algum acompanhamento em relação ao professor, a toda a equipe da escola, aos funcionários. Por que eu preciso ter uma boa gestão financeira? Para ter uma escola organizada, para que eu tenha uma escola limpa, para que eu tenha o ambiente adequado para a aprendizagem. Eu não consigo ter um processo de aprendizagem tranquilo e de sucesso se eu estiver num ambiente desorganizado, sujo. Eu preciso ter gestão de pessoas para organizar todos os serviços da minha escola. Então, tudo que a gente planeja dentro da educação é pensando na aprendizagem dos estudantes, em como eu vou fazer a diferença na vida de tantos adolescentes e tantos jovens que, em relação à educação, estão na nossa mão, né? Enquanto professor, enquanto diretor, enquanto servidor das escolas, é essa a nossa missão, trabalhar para a melhor educação, e é isso que a gente faz todos os dias, em todas as nossas ações. E esse projeto da consulta diretores, que é uma questão legal, né? Ele visa a gente ter o melhor diretor, e é de uma forma democrática, porque passa pela habilitação, passa pela prova, mas é a comunidade que vai escolher. Da mesma forma, é democrático quando a gente teve já há pouco tempo o processo de credenciamento, que também foi livre para quem quisesse, tivesse interesse em se inscrever. Mas agora a gente tem a participação da comunidade. E esse é um processo muito bonito, muito gostoso de acompanhar quando a gente está tanto na comissão local, a gente vai ter essa mesma organização, a comissão local lá na escola, a comissão regional nos núcleos e a comissão central, para que tudo ocorra de uma forma transparente, legal e muito tranquila. Perfeito. Então, vocês percebem que, mesmo que vocês não tenham pensado ainda na direção escolar, que não tenham ainda feito algum outro curso de gestão, o PDL pode ser a ferramenta que vocês precisam para esse desenvolvimento. Então, se você percebe que você tem um olhar que pode fazer a diferença na escola, você tem o desejo de transformar a educação, transformar a realidade na qual você está inserido, esse é o momento de fazer a inscrição para o PDL. E nós temos aqui mais uma pessoa para contribuir com a nossa consulta diretores. É a nossa diretora de Planejamento e Gestão Escolar, Graziele Andriola. Grazi, muito obrigada. A gente sabe que a tua agenda está bem complicada hoje e você conseguiu aí um tempinho para falar com a gente. Obrigada, Denise. Obrigada, Neiva. Boa tarde a todos. Então, pessoal, tudo isso que foi falado sobre o PDL, sobre a consulta, é bastante importante a participação de todos. É um processo democrático. Nós queremos ter os melhores diretores nas nossas escolas. Nós sabemos o quanto um diretor ele impacta na vida de um estudante, porque ele está ali na parte pedagógica, ele está na parte financeira, na organização, na estrutura das escolas. Então, a participação de vocês é bastante importante. Nós contamos com isso e temos hoje essa oportunidade. Então, a gente quer que o máximo de pessoas se inscrevam. Vocês que já fizeram algum módulo do PDL ou quem não fez, vai ter essa oportunidade. E aqui você será formado para isso. Você terá as informações. O que é que eu preciso para ser um diretor escolar? O que eu preciso para deixar o ambiente do trabalho, para que eu deixe uma escola de uma forma agradável, que seja motivacional também para o meu estudante, para que ele chegue até a escola. Não é só a frequência que é importante, é a frequência ao aprendizado. E com isso, você que tem interesse e que tem um perfil para ser líder, você pode transformar a vida de vários estudantes daquela comunidade. Então, eu reforço aqui a importância do PDL, de fazer esse curso, que é uma das etapas do processo de consulta, né? O conteúdo, toda a parte da prova online, ela vai ser baseado em todo o PDL, né? Em todo o processo que nós temos do nosso curso de liderança. Então, façam, para que você tenha e talvez se descubra um líder, né? Quando você estiver fazendo PDL, você se descubra um líder e aí sim participe de um processo de consulta para que a comunidade possa optar
né, pelo diretor que vai atuar na escola da região, daquela comunidade. Muito obrigada. Grazi, muito obrigada. E, gente, como é que eu faço a inscrição, então, para participar do PDL? Vocês entram lá no site da Secretaria de Educação, lá na partezinha Profissionais da Educação, consulta diretores. Ali nós colocamos todas as informações referentes a esse processo. Então, tem o FAQ. Eu trabalho nessa escola, eu preciso me inscrever para essa escola? Tem lá a resposta. Quais são os pré-requisitos que eu preciso atender à documentação? Tudo ali no site, no site da educação, Profissionais da Educação, consulta diretores. E o link para fazer a inscrição para participar do PDL consta ali também. O que é bem importante? Denise, eu já fiz o módulo 2 e 3. Eu preciso me inscrever quantas vezes para fazer os 5? Só uma vez. Tá? Então, esse link vocês vão acessar, vão fazer uma outra inscrição e quando nós recebemos aqui todas as inscrições, nós vamos disponibilizar os módulos conforme a necessidade ou conforme a pendência, né? Então, quem já fez os 5 módulos, precisa fazer novamente? Não. Então, eu faço a minha inscrição uma única vez e vai ser disponibilizado todos os módulos que eu preciso? Eu fiz 4 até agora. Então, é um módulo que vai ser disponibilizado para vocês. Eu só fiz 1. Então, 4 módulos serão disponibilizados. Tá bom? Nós havíamos falado no início que o Jean e o Rodrigo estariam ali no chat. Então, a gente vai passar para eles para verificar quais são as dúvidas que estão surgindo aí com os nossos servidores. Jean e Rodrigo, o que tem aparecido aí? O que chegou para nós? É uma pergunta em relação à prova. Se a prova vai ser online ou presencial. Vocês querem responder? Olá para todos e todas. Então, a prova vai ser online presencial. Então, todo mundo fará a prova online, mas de forma presencial. Uma outra dúvida é, terá a possibilidade de fazer módulos que não foram feitos em 24 e 25 para completar os 5 módulos, Denise? Excelente. Sim, gente. Então, quem ficou faltando um outro módulo, faz a inscrição e esses módulos serão liberados para vocês, tá? A gente vai liberar, a gente vai fazer uma pesquisa ali por CPF, quando chegarem todas as inscrições, e aí a gente vai fazer essa análise. Qual módulo está faltando para cada servidor inscrito no PDL? Diretores auxiliares terão que fazer a prova também? Professora? Os diretores não farão, o diretor auxiliar não fará a prova, porque o processo de consulta é do diretor, né? A gente não vai ter nesse processo uma chapa. Antes a gente tinha o diretor como diretor auxiliar já para a consulta. Quem vai para a consulta com a comunidade escolar é o diretor. Tem uma última. Se o certificado será disponibilizado ao final das 80 horas ou somente após os 5 módulos? Já. Bom, então dentro do processo, a certificação ela ocorre a cada módulo concluído. Então, se você concluiu, você foi inscrito nos 5 módulos, você precisa concluir todos os módulos e a cada módulo encerrado a gente gera a certificação que, por ser uma formação da CED, sobe automaticamente na linha funcional do servidor. Então, respondendo à pergunta, a cada módulo concluído, a gente encaminha a certificação do respectivo módulo. Temos tempo para mais uma, finalizamos. Como estamos aí? O pessoal perguntou em relação ao número de vagas. A gente vai ter número de vagas para cada módulo? Gente, diferente das ofertas iniciais do PDL, desta vez, o único critério que nós temos para seguir é o período de inscrição, 27 a 31 de março até as 13 horas. Então, não tem número de vagas. Tem que cuidar com o prazo. Isso, não deixar para a última hora, né? A gente, nos outros módulos do PDL, as inscrições se encerravam em algumas horas. Então, nós temos poucos dias, então é melhor fazer já logo no início do período. O conteúdo para a prova será o material ofertado dentro do PDL? Sim, gente. Por isso que é tão bacana que vocês façam inscrição para o PDL. Por quê? A prova vai ser toda elaborada com base nesses 5 conteúdos aí trabalhados nos últimos módulos do PDL. Então, quem fez já o PDL
já está vivenciando aquele conteúdo na prática até o dia da prova. E quem ainda não fez, pode fazer agora abril e maio, né, que estará disponível para vocês, e aí em setembro vocês fazem a prova. Então, assim, tem um espaço de tempo ainda para assentar esse conhecimento, testar, validar na prática, né, fazer um enfrentamento de realidade. Então, no PDL a gente fala, olha, quais são as suas crenças, qual é o seu perfil? Aí você tem esse conhecimento, você coloca isso em prática e quando chegar lá no dia da prova de habilitação, estarão super preparados. É importante destacar, Denise, que o PDL, como a gente colocou antes, ele está dentro de todas as políticas educacionais da CED. Então, quando eu faço, de repente, outros cursos em gestão educacional, se eu for pensar assim, eu vou somar 960 horas, o foco pode não ser esse, né? Então, claro que a prova, se a gente quer os melhores diretores para as nossas escolas, como a nossa diretora Grazi falou antes, né? Todo o PDL foi preparado para preparar os melhores líderes para serem os candidatos a ocuparem essa função. Por isso que é muito justo, e inclusive está em resolução, que o conteúdo da prova é baseado nesses conteúdos do PDL, enquanto outros cursos eu vou ter olhares muito diferentes, talvez, daquilo que nós trabalhamos, que nós valorizamos na nossa rede, com o foco na aprendizagem, no desenvolvimento dos nossos estudantes. Perfeito, professora. Então, gente, agora é a última mesmo para finalizar, né, Jean? Isso. O pessoal questionou em relação se vai ter entrevista igual teve no credenciamento, que tem uma diferença, né, em relação à consulta e ao credenciamento que tivemos no ano passado. Consegue detalhar brevemente para nós, por favor? O credenciamento que a gente teve para escolher os diretores de escola cívico-militar e escola em tempo integral é outra legislação. Então, a consulta de diretores, ela está prevista dentro da 21648, é a legislação que está em vigor, e nesse processo, como a gente já vem esclarecendo, é a habilitação e consulta. Então, eu não tenho a habilitação, atender ali os requisitos, ter a realização do PDL, ou as 960 horas de outros cursos, e passar pela prova. A prova é uma prova escrita, online, presencial, como a gente já respondeu, mas não prevê uma entrevista, né? Então, o crivo final é a escolha da comunidade. Perfeito. E, gente, nós teremos ainda até o período de setembro muitas outras comunicações, a gente vai entrar em contato com vocês ainda, a gente vai fazer outras lives para que vocês fiquem acompanhando todo esse processo, ou seja, se sintam seguros. Aqueles que ainda têm dúvida, não sei se quero, se não quero, não me sinto preparado, faz a inscrição. Garante o preparo e, em um segundo momento, você avalia. Porque essa preparação vai esclarecer muitas dúvidas, muitas inseguranças. Às vezes a gente tem um pouquinho de medo, né? Será que eu dou conta? Será que não? Faz o PDL. Ali você já começa a ter uma visão do todo do que é estar naquela posição. Tá? Então a gente finaliza. Eu agradeço aqui a equipe do estúdio, toda a equipe de gestão escolar, professora Neiva, professora Graziele, professor Rodrigo Braz, Jean, muito obrigada aí pelo esclarecimento. Professora, gostaria de finalizar? Eu só gostaria de reforçar, então, o período de inscrição, 27 a 31, e nós aguardamos todos os professores e servidores que têm interesse em integrar a melhor educação do Brasil.